Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Abra sua Bíblia para que possamos estudar a palavra do Senhor nesta manhã. Permaneça com ela aberta para que assim você possa checar as instruções que o Senhor estará nos dando nesta manhã. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, a palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer, e para que saibam que o que estou fazendo. Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, abençoa a Tua palavra aos nossos corações e derrama sobre nós Teu discernimento, Tua direção, Tua graça, Tua força a cada vida, a cada coração. Que nesta manhã nossos corações e mentes estejam inteiramente voltadas ao Senhor e desejosas de seguir e compreender a Tua santa palavra. Toma, Deus, nossas vidas nesta manhã, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém e amém. O manual para a batalha que nós estamos entrando. Se nós tomarmos consciência nesta manhã de que nós estamos enfrentando uma batalha espiritual e que essa batalha se acirra a cada dia mais em diversos flancos, em diversas formas de ataques do inimigo, eu já estarei muito satisfeito, porque isso então já trará a você uma ideia de que este mundo está vil, está caído, e ele transgride a lei de Deus. E assim então nós precisamos entender que quando somos convidados a entrar na nossa vida cristã, pode colocar, Vinícius? Pode passar. Muitas pessoas acreditam que a vida cristã é um parque de diversões e, portanto, migram de igrejas em igrejas em diversos momentos. Ou muitas vezes estão dentro das igrejas
e não conseguem compreender o que de fato nós estamos enfrentando e qual é a nossa batalha. Pode passar. A vida cristã não é um parque de diversões nem para mim nem para você. Viver com Cristo não é tarefa fácil, é desafiador a cada momento, a cada dia. O principal campo de batalha da vida cristã não são os ambientes onde nós estamos. O maior campo de batalha da vida cristã é o nosso próprio coração. O nosso coração é o nosso maior campo de batalha. É no nosso coração que nós decidimos se nós vamos viver cheios do Espírito ou se nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. É no nosso coração que nós começamos a entender que esta batalha não se relaciona apenas às circunstâncias da nossa vida, mas se relaciona principalmente com forças invisíveis, que são os ataques malignos e sórdidos de Satanás contra nós. É no nosso coração que nós escolhemos permanecer em nossa casa, em nossa família, ou sair da nossa família. E é interessante isso, porque eu não conheci ninguém que teve um casamento que teve dificuldades e saiu para outro que não teve dificuldades e as mesmas dificuldades. Eu não conheci ninguém que saiu de um emprego e mudou para outro emprego e não teve os mesmos campos de dificuldades. Eu não conheço ninguém que migrou de uma igreja e migrou para outra e não teve os mesmos campos de dificuldades. Porque nós acreditamos que a nossa batalha é contra o outro. Mas a batalha cristã, a batalha espiritual, ela está no nosso coração, na nossa mente, todos os dias. É isso que o apóstolo Paulo está tentando explicar para esses irmãos. Aonde o apóstolo Paulo está? Alguém pode trazer uma água para mim, por favor? Onde o apóstolo Paulo está? O apóstolo Paulo está preso. Mas ele desistiu dos irmãos de Éfeso. Ele desistiu da igreja. Ele desistiu da igreja de Corinto, que estava cheia de problemas. Conflitos internos. Estavam, de uma maneira licenciosa, aceitando o pecado. Ele desistiu da igreja de Gálatas, da Galácia, da cidade de Gálatas, uma igreja que estava sendo extremamente legalista, uma igreja que estava tentando voltar ao Antigo Testamento. Você acha que ele desistiu da igreja de Éfeso, que estava sendo contaminada pelo gnosticismo? Vocês acham que ele está desistindo dos irmãos? Não, ele não está desistindo. O apóstolo Paulo, ele está tendo em mente como que funcionava o Império Romano, a guarda imperial romana, a qual ele pertenceu e ele viveu. A metáfora que ele está usando é uma metáfora para a nossa vida. As legiões saíam, mas eles não deixavam seus soldados feridos no meio do caminho. Eles traziam os seus soldados. Eles cuidavam dos seus soldados. Nós vamos ver agora, diante do texto, que acima de tudo, a grande preocupação era que os soldados estivessem preparados, que os soldados fossem guardados. E eu e você, muitas das vezes, nós não estamos levando a sério os armamentos que Deus está nos dando e a maneira como devemos nos preparar para essa batalha da vida. Essas batalhas que nos assolam todos os dias. Nós somos atacados em todos os lugares e de diversas formas. A guerra sobre nossas vidas é uma guerra invisível. E nós, às vezes, nós queremos usar uma abordagem humana diante dessa batalha. Hoje, mais do que nunca, nós temos diversos recursos
nas áreas das emoções, da intelectualidade, das experiências. Nós temos, no campo das emoções, nós temos os psicólogos, os psiquiatras que ajudam. No campo intelectual, nós temos maior gama de formação. Na área da experiência de vida, nós temos, alguns anos atrás, o advento dos coaches. Depois do advento dos coaches, agora nós temos o advento dos mentores, das mentorias que são desafiadas. Nós temos mentorias no campo profissional, nós temos mentorias no campo educacional, no campo de carreira. Pessoas que já galgaram experiências na vida, hoje se tornam mentores de casais, mentores de jovens talentos. Tem pessoas que pagam caro para essas mentorias. Na abordagem humana, o nosso inimigo são as pessoas. Nós olhamos para a pessoa e consideramos ela ser o nosso inimigo. O apóstolo Paulo está nos mostrando um outro caminho, uma outra abordagem. Ele está nos mostrando a abordagem de que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e no poder de Deus. Amém, igreja? Amém? Já passei por diversos tipos de crises na minha vida. Eu tive crises de pânico, eu tive depressões profundas. Psicólogos me ajudaram, psiquiatras me ajudaram, neurologistas me ajudaram, pastores amigos me ajudaram, mentores me ajudaram. Mas a verdadeira força vem de Deus. Amém, igreja? Coloca a mão no seu peito e diz assim: a minha força vem do Senhor. Nunca substitua isso. Nós temos diversos psicólogos aqui na igreja que ajudam diversas pessoas. Nós temos psiquiatras dentro da igreja que ajudam diversas pessoas. Temos neurologistas que ajudam diversas pessoas. Mas a maior força que pode te ajudar neste universo é o Senhor, o nosso Deus. Amém, irmãos? É o Senhor, o nosso Deus. Recentemente aqui, um irmão da nossa igreja estava na UTI, estava desenganado, e todos falaram: você não vai sair daqui. No outro dia ele acorda recuperado, e os médicos dizem: realmente, foi a fé, a sua fé, que está te tirando daqui. O maior campo de batalha, irmão, é nós entendermos isso. O maior campo de batalha não é o nosso exterior, é o nosso interior. Porque quem vai escolher depender de Deus é você. Quem vai escolher seguir o caminho da palavra é você. Se você tentar viver essa vida sozinho, eu quero te dizer que você vai fracassar. Agora, se você buscar depender do bom pastor, que é Cristo Jesus, eu tenho certeza que você vai terminar a sua carreira. E esse é o meu desejo nesta manhã, que todos nós saiamos daqui totalmente dependendo do bom pastor, que é Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, queridos, nós vamos entender isso. O maior triunfo do inimigo é quando ele convence o cristão de que a batalha não existe. Isso é o que nós mais estamos vivendo hoje em dia. Nós estamos nos acomodando com a seguinte expressão: isso não tem nada a ver, tudo mudou, então a igreja e a fé também tem que mudar. Então as pessoas estão achando que os princípios bíblicos e a palavra de Deus precisam mudar e que nós não estamos enfrentando um inimigo diariamente. C.S. Lewis, o grande autor de Nárnia, das Crônicas de Nárnia, na década de 40 e 50, ele escreveu um livro, A Carta do Diabo Mais Velho ao Seu Jovem Aprendiz. E ali naquele livro ele nos fala categoricamente como se dá a batalha espiritual. E a batalha espiritual, ele é um diabo mais velho ensinando um diabo mais novo a enfraquecer a fé do menino, daquela pessoa que estava buscando a Deus e enfrentando dificuldade. Então, o diabo mais velho falava para ele assim: faz ele desacreditar da oração. E aquele diabo mais novo chegava e sussurrava: você ora tanto tempo e nada acontece na sua vida. E aquela pessoa, sobre essa influência, então parava de orar.
Fala para ele que a palavra de Deus é um livro antigo, arcaico, e que não precisa ser, é um livro misógino. É um livro que não ensina nada do que precisa ser atual. E a pessoa então parava de ler a palavra de Deus. Mas ele continuava, ele falava assim: não vai na igreja, porque lá na igreja tem problemas. Olha lá, quem que é o outro, olha o que o outro está fazendo, olha lá, como é que é a rede social do outro, olha o que o outro está fazendo. E a pessoa parava de ir à igreja. E a pessoa que parou então de orar, de ler a Bíblia, de ir à igreja e de buscar o Senhor, sucumbiu na sua vida, no meu embaraço das tentações e das provações da sua vida. Querido irmão, não ignore a batalha, amém? Eu e você precisamos estar sempre alertas, todos os dias. E nós precisamos então entender como que o apóstolo Paulo nos ensina a enfrentar as batalhas da vida. Observe então o que ele está nos dizendo aqui, como devemos enfrentar essa batalha. Ele nos convida a nos vestirmos da armadura de Deus, a armadura completa de Deus. Começando então pela parte inferior, as sandálias, o evangelho da paz. Os soldados romanos nas primeiras batalhas, eles não conseguiram vencer o primeiro exército que eles enfrentaram, porque os soldados eles estavam com seus pés machucados, porque aquilo estava entrando e ferindo os seus pés. E o outro exército, ele veio descalço, e ele era um exército que estava mais resistente, e eles venceram porque os pés deles estavam feridos. E a palavra de Deus diz que nós devemos, ao acordar todos os dias, nós devemos ser emissários do Senhor, pessoas que vão sair não para criar confusão na vida das pessoas. Ao sair na sua vida, você não sai para criar confusão, você não sai para entrar em confusão, você sai para ser um pacificador, amém, igreja? Você usa então as sandálias, que é o evangelho da paz. O evangelho não é então para você entrar em grupo de WhatsApp, em grupos desses youtubers que só ficam falando mal e querendo criar discórdia das pessoas. O evangelho não é para isso. Pastor, o senhor é calvinista, o senhor é arminiano, isso não importa, porque isso não leva ninguém para o céu, isso não cura a alma de ninguém. O que cura a alma das pessoas é Jesus Cristo, amém, igreja? O que salva é Jesus Cristo. Foge disso. Bem-aventurados pacificadores. O evangelho, todos os dias quando você sair da sua casa, acordar, você acorda para ser um agente da paz aonde você for, amém, irmãos? Você é um agente da paz? Ou você é um agente da discórdia, lá no seu trabalho? O agente da paz, ele leva a paz no seu coração para aqueles que estão desesperados. O apóstolo Paulo então fala que devemos ser municiados com a espada do Espírito. Então, querido irmão, ao acordar todos os dias, ao vestir a sandália da paz, você para um tempo para ler e meditar na palavra de Deus. Quantas páginas da Bíblia você consegue ler numa sentada? 5? 10? 1? Que seja uma, mas se esforce para ler uma página e na outro dia ler uma página e mais um parágrafo da outra página. Porque, queridos irmãos, a palavra de Deus é milenar. Fala comigo, milenar. Não existe livro mais comprovado do que a palavra de Deus. Você sabia disso?
Não existe obras de Sócrates, de Platão, que possam ser tão confirmados como os textos da Palavra de Deus. Nem os textos da história da antiguidade de Flávio Josefo são tão aferidos e tão confirmados como a Palavra de Deus assim o é. E quando você lê a Bíblia, você não lê, agora eu vou derrotar aquele calvinista, aquele pré-milenista. Não, você lê, irmão, para você levar a Palavra de Deus para o coração que precisa do Evangelho da paz. Amém, irmãos? Observe, o terceiro elemento, o escudo da fé. Como que você alimenta a sua fé, meu irmão? Com oração. Amém? Alimenta a sua fé com oração. Então você ora, Deus me guarda, Deus me protege. Eu já contei essa história, eu vou repetir, porque para mim era uma das histórias mais maravilhosas que eu tenho na minha experiência de oração com Deus. Porque a Soraya trabalhava lá no HGG e a Aninha ainda era bem pequenininha, né? E ela voltou a trabalhar e naquele período as mulheres só podiam 4 meses, né? E a Aninha ainda estava na fase de amamentação. E no primeiro dia, a amamentação, a gente tirou o leite para ela, mas na hora que eu fui manusear, como um bom homem, né, caiu e eu perdi a mamadeira. E eu liguei para a senhora, eu estou indo aí. Aí ela falou, nossa, aqui agora não vai achar um estacionamento. Eu falei, então vamos orar, meu amor, para que eu ache um estacionamento debaixo de uma árvore com sombra, para você chegar, descer e amamentar a Ana. E eu fui no meio do caminho fazendo essa oração, Senhor, guarda, Senhor, arruma um estacionamento. Eu cheguei lá, do lado, bem em frente, tinha uma vaga de estacionamento embaixo de uma árvore que tinha uma copa e que tinha uma sombra. A Soraya entrou, fez aquilo que só a mulher pode fazer, amamentou a minha filha naquele momento. Querido irmão, quem nos guarda é o Senhor, amém, irmãos? E Deus nos guarda quando nós oramos e pedimos a Ele, amém, irmão? O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, amém? Fala comigo, infinitamente mais. Coloca a mão no teu coração para convencer teu coração nessa manhã. Infinitamente mais o nosso Deus é capaz de fazer. Mas ele fala do cinturão da verdade. Irmãos, eu mais do que nunca estou entendendo a importância do cinturão, do cinto. O cinto mantém a sua vida firmada. Amém, irmãos? Sabe o que me faz chegar aqui diante dos irmãos, depois de 25 anos à frente desta igreja? É saber que eu sou uma pessoa que luta pela verdade todos os dias. Agora que eu perdi esses quilos, agora o cinto já está 3 furos mais para cá. A senhora falou, tem que comprar um cinto novo, uma calça nova, uma roupa nova. Eu falei, calma, não vamos com muita fé assim não. Vamos com calma, as coisas vão por partes. Mas se eu não uso o cinto agora e os ajustes que nós vamos fazendo, as gambiarras que eu vou fazendo, então, infelizmente, pode acontecer situações desagradáveis. Mas aqui ele está falando do cinturão da verdade. Aquele que é amigo da verdade, irmão, ele não teme calúnias, amém? Ele não teme difamações, ele não teme ataques. Irmão, seja amigo da verdade sempre, amém? Não participe de obras infrutíferas, não participe disso. Couraça da justiça, olha o que é couraça da justiça, são essas coisas que cobrem os ombros, porque eles viviam nesse período e tinham flechas, e essa couraça era onde, para proteger essa parte, porque às vezes a flecha entrava e as flechas vinham envenenadas, e assim poderiam matar a pessoa. Então a couraça da justiça, no sentido que nós nos cobrimos com essa couraça da justiça. E querido irmão, quem guarda você, quem blinda a sua vida é o Senhor, amém? É o Senhor quem nos guarda, queridos. A justiça de Deus, amém, irmãos? A justiça dos homens podem falhar, mas a justiça de Deus é maravilhosa, ela é poderosa, amém, irmãos?
Vocês viram as irmãs que saíram, foram soltas? Ontem foram soltas 2 idosas que foram presas injustamente por causa desse negócio do 8 de janeiro. E uma delas virou e falou assim: a justiça dos homens falhou, mas a justiça do meu Deus não falhou. Durante esses 478 dias presos, eu preguei o Evangelho e orei com tantas mulheres, e muitas famílias aqui não são mais as mesmas. Amém, irmão? Diante das injustiças deste mundo, continue a sua vida confiando na justiça do nosso Deus, porque a justiça do nosso Deus, ela é perfeita, ela não chega atrasada, ela é real, ela é poderosa. Amém, irmãos? Você pode dar uma salva de palmas à justiça do nosso Deus? Eu perguntei para o Senhor então, por que o capacete da salvação? Porque você precisa entender, a sua mente precisa ser renovada, amém? Amém, irmãos? Você não é mais a mesma criatura que você vivia, você precisa ser uma nova criatura. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim: nova criatura. Nova criatura, meu irmão. Então você não vive mais da maneira que você vivia, viva como nova criatura, dependente do Senhor, confiando no Senhor, e é o capacete da salvação. Quem nos comprou? Cristo Jesus. Quem nos salvou? Cristo Jesus. Quem nos redimiu? Cristo Jesus. Para que a gente viva uma nova vida na presença dEle. Não vamos voltar para o passado. Eu lembro do irmão Sundar, um irmão ilustre, foi um dos vice-presidentes desta igreja. O irmão Sundar chegou uma vez e falou: pastor Carlos, um irmão me chegou e falou assim: mas o senhor não tem saudades de outrora? E ele virou e falou assim: Deus não me fez caranguejo para andar para trás, Ele me fez uma pessoa para andar para frente e prosseguir para o alvo da minha salvação, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? Então não seja um museu de velhas novidades, de nostalgias do passado, mas seja um homem, uma mulher cheio do Espírito para viver todos os dias na presença de Cristo Jesus, amém? Experiências novas com essa salvação de Cristo Jesus, amém? Está orando para quem se converter? Você está orando para quem experimentar o Espírito Santo na vida? Você está orando para quem ter um saculejo maravilhoso do Espírito Santo de Deus, provocado pelo Espírito Santo de Deus? Ah, meus irmãos, se nós aprendêssemos a orar assim, nós estaríamos muito mais protegidos e guardados. O cristão desprotegido se torna alvo fácil. Agora perceba uma coisa que o apóstolo Paulo não quer que eu e você entendamos: a armadura cristã não é mística, ela é a própria provisão de Deus para uma vida santa. Ela não é mística, no sentido de que eu coloquei, pronto, não. Ela é provisão diária para você se revestir todos os dias diante do Senhor. Por isso que ele vai avançando no texto, ele fala que você precisa usar essa armadura de Deus e orando em todo tempo. Fala comigo, orando em todo tempo. Em todo tempo, meu irmão. Orando em todo tempo. E aí você vai ter vigilância diante das circunstâncias que você está enfrentando, que você enfrentará. A armadura sem oração vira religiosidade vazia. Aí fica a religiosidade dos egos. Não é isso que Cristo nos chamou. A oração, ela gera a atmosfera em que o soldado vive. É tão impressionante essa figura que ele está utilizando isso. Eu estava assistindo um vídeo essa semana, que eu fui tentar entender um pouquinho sobre
essa vida militar, e eu assisti um vídeo de uma pessoa contando como que se dá o treinamento desses que são considerados forças especiais. E eles são levados a entender que eles não são movidos por motivações. Eles não são movidos para atingir a alta performance, não depende da motivação. Não depende do resultado que eles estão almejando. Eles são movidos por cumprir os procedimentos, porque quando eles confiam nos procedimentos, eles sabem que os procedimentos produzirão o resultado desejado da missão. O problema é que nós cristãos não vivemos pelos procedimentos que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E aí a nossa vida cristã vai enfraquecendo. Vamos enfrentando as batalhas da vida sem os recursos espirituais. E vamos sucumbindo então diante de todas as circunstâncias que vamos enfrentando. Por isso é mistério que nesta manhã eu e você entendamos que se nós queremos crescer na nossa vida cristã, requer de nós uma aplicação diária, requer de nós uma dedicação diária, requer de nós disciplina diária e constante na obra do Senhor Jesus Cristo. E não venha confundir isso e achar que isso é só para algumas pessoas especiais. Não, você é especial porque Cristo comprou sua vida com o sangue especial dele na cruz do Calvário, para te dar então essa dignidade, para te dar então essa nova identidade, a identidade celestial comprada no sangue de Cristo Jesus. E portanto, então, você deve se achar então como uma pessoa extremamente especial, e assim você é habilitado por Deus para esta missão. O alvo, portanto, não é impressionar as pessoas com a nossa fé. O alvo é permanecer inabalável. Vamos falar juntos? Permanecer inabalável. A vitória cristã, muitas vezes, não é diante de uma conquista visível. Não. A vitória é não retroceder no dia mau. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O maior campo de batalha da minha vida não são as circunstâncias as quais atravesso, mas diariamente é o meu coração, a minha mente, em querer permanecer na palavra e no Santo Espírito do Deus Todo-Poderoso. Você tem permanecido isso? Então eu gostaria de deixar nesta manhã para os irmãos 5 decisões que nós precisamos tomar nesta manhã. Primeira delas, pare de lutar, pare de seguir a sua vida com os recursos humanos. Se revista do poder de Deus. Identifique hoje os ataques que você está enfrentando. Peça discernimento a Deus. Ah, pastor, a minha vida está tudo em paz. Irmão, a sua batalha se chama apatia espiritual. Não, pastor, mas está tudo tranquilo lá em casa. Meu irmão, se a sua vida como crente não incomoda ninguém, o que está errado é a sua vida e a maneira como você vive. Porque com certeza eu posso já identificar que você não está orando por ninguém,
para você ser um instrumento da paz na vida das pessoas. Se você quer levar essa palavra de fé e salvação, as pessoas infelizmente não estão com o coração abertos para esta mensagem. Por isso nós oramos, nós militamos a batalha da fé todos os dias. Fortaleça sua mente na palavra. Não se deixe enganar. O texto que nós vamos estudar diz, não está falando de pessoas que estão fora da igreja. O apóstolo Paulo está orientando a Timóteo que essas pessoas estão dentro da igreja. Ele não está falando então que nós somos uma comunidade de pessoas perfeitas, não. Nós somos uma comunidade de pessoas imperfeitas que buscam a Cristo Jesus. E que ao buscar a Cristo Jesus, nós vamos nos fortalecendo no Senhor. Nós vamos criando uma rotina de uma vida de oração constante. Eu tenho pelo menos uns 100 pedidos de oração que eu oro todos os dias. Fora os que chegam no mesmo dia, mas são 100 pedidos, são 100 vidas, são 100 pessoas, são 100 famílias, são 100 realidades, são 100 circunstâncias, que só o Senhor pode intervir. E você quer me dizer que está tudo tranquilo na tua vida? Você não se incomoda com a dor? Você não se incomoda com a vida daquele pastor nigeriano, que a família dele toda foi morta ao fio de espadas, ao fio de facões, lá na Nigéria, em que mataram a senhora dele de 72 anos, e ele aos 78 anos, chorando pela morte da esposa, do filho de 38 anos, que foi morto, e deceparam a cabeça do filho, e jogaram no colo da esposa, e mataram o filho, o neto mais velho daquele pastor. Você não se importa com isso? E você quer me dizer que está tudo tranquilo? A vida cristã não é um parque de diversões. Essa pregação espúria que nós somos apresentados todos os dias aí nas redes sociais, é uma pregação que não está gerando verdadeiros homens e mulheres comprometidos com Cristo, comprometidos com a obra de Deus, que todos os dias ao acordar estão dispostos a se vestir da armadura de Deus, e estão entendendo que fazem parte do exército de Deus, e que estão desejosos de marchar nas trincheiras do exército de Deus, e anunciar a palavra de salvação do Senhor Jesus, para que mais e mais vidas sejam salvas, para ceifar as almas que estão indo para o inferno e levarmos elas para o reino celestial do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu e você somos convidados. Ao texto da palavra de Deus, tome uma decisão, não recue, não recue, não recue diante das dificuldades, não recue diante das circunstâncias difíceis, não recue diante das calúnias, diante das situações que se levarem com você. O apóstolo Paulo nos chama que nós temos um inimigo que quer te cansar, nós temos um inimigo que quer fazer com que você deixe de servir a obra do Senhor, mas nós não podemos nos esquecer nesta manhã. Deus vai nos fortalecer a cada dia mais, amém, irmãos? Ele vai nos fortalecer. Por isso que o apóstolo Paulo então envia Tíquico. Ele vai dar notícia a vocês para consolar o coração de vocês. Paulo, preso em Roma, Paulo, preso ali, acorrentado em Roma, fortalecendo aqueles irmãos e dizendo agora: eu estou enviando para vocês, eu estou enviando para vocês, meu irmão Tíquico, para que vocês não desanimem. Não desanime, irmão, não desanime. Coloca a mão no seu coração, levanta sua mão ao céu e diz assim, faz essa oração comigo aqui nesta manhã e fala assim: Senhor Jesus, não me deixa desanimar
e nem desistir, e nem retroceder, mas que eu venha a avançar todos os dias na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé na presença do Senhor Jesus. A graça seja com vocês que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus. Queridos, no reino de Deus, não vence quem corre mais rápido. Não é uma prova quando estamos concorrendo com o Usain Bolt. Não é uma prova de 100 metros rasos. Não. A vida cristã é uma maratona. Para alguns de nós, vai ser uma maratona de 50, 60, 70 anos. Para outros, será uma maratona de 10, 15, 20. Seja qual for essa maratona, o que importa é terminar ela com Cristo Jesus. Pai, eis aqui o teu exército. Que o Senhor nos ajude a terminar nossa corrida, a nossa vida, na tua presença. Que nós, ó Deus, enterremos nossas desculpas. Que nós, nesta manhã, nos renovemos na tua força e na tua graça. E que nesta manhã, o Senhor nos fortaleça na força do teu Espírito. E que nós, ao sairmos daqui, corramos essa carreira da fé, revestidos pelo Senhor, com o teu poder, com a tua graça e o teu amor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.